Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós vamos agora dar uma acelerada nesse estudo que estamos fazendo do livro de Gálatas, para depois a gente poder ir para outro livro. Eu estou pensando no livro de Hebreus. Então agora vamos dar aqui uma acelerada aqui. E eu queria começar aqui no livro de 2 de Coríntios. Nós vamos linkar 2 de Coríntios, o que fala aqui com o que está falando no livro de Gálatas. Em 2 de Coríntios 2, capítulo 2, versículo 6 em diante, diz assim, a partir do versículo 5 em diante: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então isso quer dizer o seguinte, que quando nós falamos das Escrituras e trazemos o posicionamento do Novo Testamento da graça de Deus, não é porque aquilo vem da nossa mente, que nós somos capazes de pensar alguma coisa por nós mesmos, ou melhor, que nós sejamos capazes de trazer para as pessoas coisas ensinadas pelos homens e não por revelação da própria palavra de Deus. E no 6 diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Aqui está falando da lei e da graça. Um novo testamento. Qual é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a graça de Deus lavrada no sangue de Jesus. É o Novo Testamento. No sangue do Cordeiro. Não é o Velho Testamento. A lei de Moisés, que foi dada no Monte Sinai por Deus, mas com um período de validade. Então ali as pessoas viviam, ali elas não estavam buscando a Nova Jerusalém, morar no céu, ser salvas. Não, ali a busca era o quê? Pela terra prometida. E a terra prometida era a Canaã, né? A Canaã terrena. O Novo Testamento, nós buscamos a Nova Jerusalém, a Jerusalém que irá descer dos céus. Essa Nova Jerusalém, nós estamos buscando a vida eterna e não só as coisas aqui, nós sermos aqui neste mundo, temos o nosso socorro nesse mundo. No versículo 7 diz assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Quer dizer, aqui está dizendo o seguinte, que a lei, o ministério da lei, era o ministério da morte. Por que era o ministério da morte? Porque ninguém conseguia cumprir a lei. Então entrava embaixo de maldição, e porque o salário do pecado é a morte, então a pessoa estava condenada à morte. Mas mesmo esse ministério da letra, da morte, que foi gravado com letras em pedras, gravado em letras em pedras, o que? Os mandamentos foram ali redigidos por Deus em tábuas de pedra para Moisés. Por isso que ele diz as tábuas da lei, né? Ali estavam os mandamentos para que fossem cumpridos. Mas aqueles mandamentos não eram possíveis de ser cumpridos, entendeu? Por isso que mesmo esses 10 mandamentos que não eram possíveis de ser cumpridos por causa da fragilidade humana, do ser humano, ele teve a sua glória.
Então aqui a palavra diz, se ele mesmo teve a sua glória, e a sua glória era transitória, quer dizer, não era uma glória permanente, era uma glória transitória, uma glória que tinha período de validade. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério do Espírito, o ministério da graça de Deus, ele é eterno, não tem prazo de validade, ele é eterno, é por toda a eternidade. Porque se o ministério da condenação, no 3, 2 Coríntios 3, versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério de justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punham um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então, quando Moisés saiu da presença de Deus, o rosto dele brilhava. Mas quando o tempo passando, que ele já não estava mais na presença de Deus lá no Monte Sinai, o brilho do seu rosto ia esvaindo, né? Ia acabando. Entendeu? Então, a glória, aquilo ali era um símbolo da glória transitória, que ela viria e iria se esvaindo. Por isso que a gente vê muitas pessoas que não recebem a palavra de Deus em graça e recebem, muitas vezes, com muita alegria, a palavra da lei. Muitas vezes elas começam bem, mas daqui a pouco elas voltam para a mesma vida que tinham, porque lhes é apresentado coisas que elas têm que fazer que não é possível fazer, elas não conseguem fazer. Então, muitas se decepcionam, ou viram hipócritas e vivem por aí condenando os outros na hipocrisia, ou desistem. Desistem porque a lei não é possível de ser cumprida. Entendeu? Aí a palavra de Deus diz aqui, agora no versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, na qual foi por Cristo abolido. Quer dizer, quando a pessoa ouve, quer andar pela lei, quer andar por essas coisas que não é possível de ser cumprida, os sentidos dela são endurecidos. Elas não vivem pelo amor de Deus, não vivem pela misericórdia de Deus, se tornam radicais religiosos. E não sabem que a velha aliança foi por Cristo abolida. Por que foi por Cristo abolida? Porque instituiu agora um novo testamento no sangue do Cordeiro. Cristo cumpriu a lei, e ele, cumprindo a lei, ele aboliu a lei em si mesmo. Por isso que diz que o fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Porque Cristo cumpriu a lei. Então, a partir do momento que ele cumpriu a lei, ele aboliu a lei e instituiu um novo testamento perfeito agora no seu sangue. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Mata por quê? Porque a pessoa não cumpria. Mas o Espírito vivifica. Porque a nova lei é a lei da misericórdia. A graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Aí diz aqui no 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando é lido Moisés, o véu está posto. Como o véu estava posto entre o povo e Moisés, para que não visse que a glória do rosto de Moisés era desvanecente, eles não viam o rosto de Moisés, viam só o véu. Então, da mesma forma, as pessoas que vivem pela lei, que vivem nesse sistema religioso, elas não veem claramente, elas não veem a glória de Deus, porque a glória de Deus é a graça de Deus. Elas não veem a graça de Deus, a glória de Deus.
Porque o véu está posto sobre... Qual é o véu? O véu é o Velho Testamento. O véu é a lei. Que a lei limita a pessoa de ver a Deus, porque começa a colocar em cima dela um monte de regras. Começa a apontar os pecados da pessoa. Começa a apontar o erro dela. Então as pessoas vivem cheias de medos. Elas vivem cheias que querem, porque querem agradar a Deus, mas encontram em si, entendeu? O pecado. Encontram em si, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, o bem que quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer se faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele está falando da carne, está falando da nossa natureza carnal. E as pessoas, por não compreenderem isso, começam a se condenar. Por quê? Porque não aceitam o sacrifício de Cristo, que Jesus veio exatamente para isso, para tirar a condenação que ela teria que receber. Entendeu? Então Cristo veio e sofreu no lugar dela. Mas aí no 16 diz: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. O véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quer dizer, quando a pessoa deixa a religião, deixa a lei de lado, e ela se converte, o que é se converter a Jesus? É ter a certeza, ter a fé que ela está justificada pela fé em Cristo. Então, remove-se esse véu, essa lei, e ela começa a enxergar, ela vai enxergar a graça, ela vai enxergar o Novo Testamento, ela vai enxergar a glória de Deus real, que é o ministério da graça. Então já não tem condenação para ela. Ela já não vive por medo. Então, quando ela se converter ao Senhor, então o véu tira. Então, porque enquanto a pessoa vive na religião, enquanto ela vive na lei, ela não é convertida a Jesus. Ela não é convertida. Ela é uma pessoa simplesmente religiosa. Por isso que ela vive cheia de regras. Regras condenando a si mesma e regras condenando os outros. Porque ela não foi justificada, ela não sabe ainda que ela foi justificada em Cristo pelo sangue do Cordeiro. E por isso ela vive escrava. Ela vive sendo governada por homens que também são escravos, porque também não se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Porque no dia que se converteu ao Senhor Jesus Cristo, não vai pregar religião nem lei, vai pregar a graça de Deus. Ora, o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Quando o Espírito do Senhor, o Espírito da graça de Deus está em nós, nós somos livres. Não precisamos mais de tutores, não precisamos mais, não aceitamos mais imposição de homens. É que querem trazer coisas, alimentos vencidos, que é a lei. Aí no 18 diz: mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quer dizer, quando sai a lei, nós temos o rosto desvendado, já não tem venda nos nossos olhos. Entendeu? Já não somos, já não tem divisão entre a glória de Deus e nós, por causa daquele véu que começa a apontar os nossos pecados, os nossos erros. Por isso que diz, com o rosto, mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus. Eu reflito a graça de Deus na minha vida, a glória de Deus. E somos transformados de glória em glória. Eu sei que eu não sou perfeito, mas caminhando na graça de Deus, eu sou transformado de glória em glória.
como pelo Espírito do Senhor. Quer dizer, o Espírito do Senhor está em mim e ele vai me transformando de glória em glória. Eu não tenho que viver por condenação de ninguém. Se eu errei, se eu tive um erro, esse erro ele já foi justificado em Cristo, que pagou o preço por mim. Porque eu sou transformada de glória em glória pelo Espírito de Deus. É Ele que vai me transformando, é Ele que vai mudando a minha história, que vai mudando a minha vida, que vai me aperfeiçoando. Então, quando eu tenho esta consciência, eu não vivo embaixo de condenação. Porque eu sei que aquele que começou uma boa obra em mim há de terminá-la até o dia de Cristo. Mas aqueles que não compreendem isso vivem condenando as pessoas, mas condenando-os na hipocrisia, porque o que elas condenam nos outros é o que está nelas próprias. Só que elas fazem o quê? Elas fazem como Moisés, coloca na sua frente um véu, para que as pessoas não vejam que a glória que ela quer dizer que tem, não tem. Porque está acabando, está desvanecendo aquela glória. Aquele brilho do início já não é mais. Cada dia que ela vai caminhando, tentando cumprir a lei, ela vai vendo que não é possível cumprir a lei e ela vai virando uma pessoa hipócrita. Ao invés de viver uma pessoa que está sendo transformada de glória em glória. Porque aqueles que estão na graça de Deus, esses são transformados de glória em glória, dia após dia. Dia após dia, Deus vai nos limpando. Deus vai nos lavando. Deus vai nos aperfeiçoando, dia após dia, pela sua graça. Então vamos agora lá voltar para Gálatas, para o estudo que estamos fazendo de Gálatas. Entendeu? Eu quis trazer isso para você, que nós somos ministros de um novo testamento. Da graça de Deus, não da lei. Porque a letra mata. Nós somos ministros do Espírito. Nós pregamos a graça de Deus, que é o ministério do Espírito, não o ministério da letra. Aí diz aqui no capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Quando você se converte ao Senhor Jesus, o véu é retirado, como lemos agora em 2 de Coríntios, e aqui no 6 diz assim, de Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos de Deus, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Quando a pessoa se converte ao Senhor Jesus, ela já não é mais serva. Ela é filha. Ela se torna uma pessoa filha de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. Eu sou herdeiro. O que eu sou? Qual é a herança que Deus tem para mim? Eu tenho a herança da vida eterna. Eu tenho a herança de ser livre do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Porque se eu ainda sou escravo do pecado, é porque eu ainda não sou filho. Eu estou embaixo da religiosidade. Eu estou embaixo da religião. Não estou embaixo da graça. Eu não vivo, não me revesti de Cristo, não estou embaixo da graça. Mas eu sou escravo do pecado. Então os filhos de Deus, quando se converte ao Senhor Jesus, você se torna filho. E se você torna filho, você se torna livre. Livre daquilo que te oprimia. Livre do pecado. Livre da morte, da morte eterna. Né? Livre de tudo aquilo que aprisiona os religiosos e aprisiona aqueles que estão no mundo também, que nem religião não tem, mas são aprisionados pelos seus desejos, pelo pecado, pelo maligno. Então, quando nós somos filhos, somos herdeiros.
Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora no 8 diz assim: mas quando não conhecis a Deus, servi aos que por natureza não são deuses. Quando a pessoa não conhece a Deus, ela vive servindo aqui a religião, vive servindo a homens, vive servindo aos seus próprios desejos, à sua própria carnalidade, vive servindo ao pecado. Porque ela não conhece a Deus, e por não conhecer a Deus, ela não é filha e não é livre, porque ela não tem poder para se livrar a si mesma. Só quem tem poder para ser livre são os filhos de Deus. Porque são herdeiros do poder, são herdeiros da autoridade para ser livres. Antes, não é. A religião, a lei coloca um monte de regras, a pessoa tenta cumprir, mas não consegue. Você só consegue vencer o pecado, você só consegue vencer a si mesmo, você só consegue fazer a vontade de Deus quando você se torna filho de Deus, por meio de crer em Jesus, de crer naquilo que ele fez, e tão somente nele. Se eu errar hoje, eu estou condenado? Não, porque Jesus já foi condenado por mim. Você me compreende? Então eu sou livre. A liberdade está nessa, que a minha salvação, que a minha justificação está em Cristo. E eu hoje não sou escravo, hoje eu posso errar, mas não vivo escravo do erro. Se eu errar hoje, eu não vou errar amanhã, depois, vou continuar errando o mesmo erro. Por quê? Por que eu não vou continuar isso? Porque eu já não sou mais escravo. Agora o escravo não, o escravo erra hoje, tenta sair do erro, mas não consegue. Por isso é que as pessoas vivem na sua vida cometendo erros diários. Toda vez você vê as pessoas, às vezes eu vejo as pessoas no mundo, lá toda semana, se embebedando, se drogando, se destruindo. Você vê tantas pessoas aí na rua se destruindo e não conseguem ser livres. Por que elas não conseguem ser livres? Mesmo sabendo que aquilo está levando à destruição dela. As pessoas vão, semanas após semanas, dias após dias, fazer as mesmas coisas que não trazem satisfação para a sua alma, não preenche a sua alma. Não preenche por quê? Porque elas são escravas. Porque aquele que tem Jesus não é escravo. Aquele que tem Deus, tem o reino de Deus, tem o Espírito que Deus envia ao coração dos seus filhos, não é escravo. Ele pode estar em casa, ele pode estar numa festa, pode estar em qualquer lugar, ele não é escravo. A paz, a vida de Deus está dentro dele, porque o Espírito de Deus está dentro dele. Então, ele não serve a ninguém. Ele é filho de Deus. Então ele não é servidor de homens e nem servidor do pecado e nem serve a religião. Ele é livre, livre em Cristo. Ele sabe que ele está justificado nele, justificado em Cristo, porque Cristo já pagou o preço pelos seus pecados. E no 9 diz: mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Você quer servir de novo aqueles rudimentos fracos e pobres? Que faça isso, faça aquilo outro, para você agradar a Deus? Como é que eu agrado a Deus? Crendo em Jesus Cristo, crendo que Ele é suficiente para me salvar, que Ele é tudo, crendo no seu sacrifício. É isto que me dá a segurança e me dá a liberdade. Mas as religiões pregam às pessoas um monte de dogmas religiosos e leis que não funcionaram naquela época, por isso que Jesus teve que vir. Porque se tivesse funcionado, Jesus não precisava vir aqui morrer por mim e por você. Eu e você mesmo cumpriríamos a lei e seríamos justificados diante de Deus. Então, quando as pessoas já começam a colocar jugo pesado nas pessoas, querendo que a pessoa por si mesmo possa se libertar,
Ninguém pode se libertar a si mesmo. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu conheço Jesus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, então eu sou livre. Ele é que me liberta, não sou eu que me liberto. As pessoas estão sofrendo, estão morrendo aí, querendo ser livres e não conseguem. Por que elas não conseguem? Porque nenhum ser humano pode se libertar. Eu não sou liberto porque eu quis ser liberto. Eu sou liberto porque Jesus me libertou. E você, se você está aprisionado em alguma coisa, só Jesus pode te livrar. Você pode ver que às vezes você tem um mal na sua vida, que você está passando mal porque você é escravo desse mal. Mas só quem pode te libertar é Jesus. Você quer ser livre, mas não consegue. Por quê? Porque você quer ser livre pela sua própria força, às vezes pela religião, às vezes pela imposição religiosa. E você não entregou a sua vida de fato e de verdade ao Senhor Jesus. Então só Ele pode te libertar. Não adianta o homem ficar te acusando de nada, te falando isso, te falando aquilo. Não. Você só será livre no dia na qual você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e Ele te libertará verdadeiramente. Aí fala aqui, então como que se você um dia, você hoje está recebendo essa palavra da graça, como que você vai querer voltar, vai querer continuar nesses rudimentos fracos e pobres, na qual de novo quereis servir, diz aqui no 5. Você quer voltar para essa situação de viver todo dia achando que se você morrer você vai para o inferno, é condenado? A sua salvação está muito fraca. A sua salvação estão levando a colocar a sua fé não em Jesus, mas em você mesmo. Por isso que você vive atemorizado. Atemorizado. Às vezes você comete um deslize e já acha que você está condenado. Por quê? Por quê? Porque estão levando você a confiar em si mesmo, não confiar no sacrifício de Jesus. Aí no 10 diz, no 4 de Gálatas, versículo 10, guardai dias, meses e tempo e anos. Quer dizer, um monte de regra, tem que guardar sábado, tem que guardar festas e não sei o que, tem que fazer isso, fazer sacrifício daqui, fazer sacrifício daqui, lavar as mãos para comer, tem que não sei o que, é um monte de regras que tinha. E hoje é regras também. Tem pessoas, eu já vi gente, que eu vou dizer uma coisa para você, é só a misericórdia de Deus. O camarada recebeu Jesus na sua vida, foi livre, foi perdoado dos seus pecados, e tem gente mandando ele ir lá não sei aonde, lá na época de Dom Pedro I, pedir perdão a pessoas que não sei o que teve lá, que o pecado que ele cometeu não sei mais o que, quando a palavra de Deus diz que o Senhor Deus nos perdoa e lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele nos lava, nos purifica. O que você cometeu no passado, o velho homem já está morto. Aquilo que você cometeu lá no passado, Jesus já te perdoou. Entendeu? Jesus já perdoou. Aquilo é coisa de velho, do morto. Ele já morreu. O velho homem já morreu. Então já ficou para trás. Você não tem que andar pescando pecado no mar do esquecimento, não. Se Deus não lembra dos seus pecados, por que você vai deixar homens ficar lembrando dos seus pecados? Por que você vai deixar pessoas te torturarem por causa disso? Você é uma nova criatura, uma nova pessoa agora em Cristo. O erro do velho homem ficou para trás. E vi até pessoas falando que Zaqueu fez. O que Zaqueu fez, Jesus viveu embaixo da lei.
para cumprir a lei. Então, o que Zaqueu procedeu naquela época, ele estava procedendo de acordo com a época que ele vivia, de acordo com a lei. Por isso que ele falou, eu devolvo, porque a lei mandava restituir 4 vezes mais. E ele vivia embaixo da lei. Jesus viveu embaixo da lei. O Novo Testamento, só pode haver um Novo Testamento havendo a morte do testador. Enquanto Jesus não morreu, vigorava o Velho Testamento. Porque como é que vai ter um Novo Testamento se o testador está vivo? Então o Novo Testamento foi instituído a partir da morte, do sangue de Jesus. A partir, entendeu? O Novo Testamento foi a partir da morte do testador, que era Jesus. Então aí foi instituído um Novo Testamento. Até então era Velho Testamento. Entendeu? Até o sacrifício de Jesus. E essas coisas têm que ser compreendidas para que as pessoas não peguem procedimentos do Velho Testamento e tentem trazer para a nova aliança e condenando as pessoas. E as pessoas, às vezes eu vejo as pessoas se sentindo condenadas por coisas que é só a misericórdia de Deus, é pura e simplesmente falta de conhecimento de que os seus pecados já foram punidos em Cristo. Aí quando falamos isso, as pessoas falam, então eu posso viver no pecado. Se você acha que você pode viver no pecado, isso é porque você não nasceu de Deus. Porque os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. A palavra de Deus diz isso. Porque não podem, não é porque não querem, é porque não podem viver, porque nele permanece a divina semente. Qual é a divina semente? É a nova criatura. E a nova criatura não vive na prática do pecado, porque não pode, não consegue. Ela não vai dar fruto daquilo que ela não é. Ou você já viu um pé de jaca da manga? Cada um dá o fruto da sua própria natureza. Então, se eu sou nascido de Deus, eu vou dar fruto para o Espírito. A minha satisfação, o meu prazer é em frutificar para Deus, não é frutificar para o pecado. Agora, se eu sou religioso e não nasci de Deus, primeira coisa que eu vou pensar, então é bagunça, eu posso viver. Claro que você pode viver, porque você continua sendo carnudo, você não nasceu de novo. Você vai ficar aprisionado do pecado, é o seu prazer, a sua natureza. Você não nasceu de Deus, você é um pé de jaca que não virou pé de manga, o que é dar manga? Não pode dar manga, você continua sendo jaqueira, você só é uma jaqueira igual a árvore de Natal, fantasiada de árvore, mas você não é árvore, você é uma coisa, alguma coisa, como que eu vou dizer, artificial. O religioso, ele é um artificial. Ele é um cristão artificial, ele não é um cristão real. Ele fala de Jesus, mas não está revestido de Cristo. Por isso que ele é prisioneiro do pecado. E ele acha, porque ele é prisioneiro do pecado, aquele que é nascido de Deus também é. Entendeu? Aí está a diferença do nascido da carne e do nascido do Espírito. Depois nós vamos ver até isso mais para frente. Aqui vai falar também sobre isso. Aí no versículo 11, o Paulo diz, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Porque se você recebe a palavra da graça, se você despreza a palavra da graça e volta para esses rudimentos do mundo, Cristo de nada te aproveita. Nós vamos ver isso aqui também. Se você tira a sua fé de Jesus, a sua justificação de Jesus, e começa a querer colocar a sua justificação nos seus procedimentos, que você tem que andar 100% certo, você já era. Foi o trabalho que foi feito de estarmos pregando para você em vão, que você desprezou o sacrifício de Jesus. E a sua fé não está no Cordeiro, não está no sacrifício de Jesus. A tua fé está nos seus procedimentos, na sua religião, na sua religiosidade. A tua fé está nos seus dogmas religiosos. Então você já abandonou a Cristo. Já abandonou a Cristo. Aí no versículo 12 diz, irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. Isso eu procuro sempre trazer para as pessoas. Porque a gente, como ministro do Evangelho,
Muitas vezes, aqueles que têm um título de ministro do Evangelho querem se colocar acima das outras pessoas, querendo subjugar as outras pessoas. Olha só Paulo. Você sabe quem é Paulo? Paulo foi escolhido por Jesus ressuscitado para trazer o Evangelho da graça para nós gentios, para todo mundo. Você vê o tamanho de Israel e vê o tamanho das outras nações. A lei, ela estava apenas para Israel. Deus tinha esse povo escolhido, o povo hebreu. E o resto eram todos perdidos. Tanto que quando aquela mulher, eu acho que era Ciro Felícia, foi lá pedir Jesus para libertar a filha dela, e Jesus disse, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Jesus de Nazaré não veio para pregar para gentios, ele veio para pregar para os judeus, para os hebreus. É isso que Jesus estava falando. Tanto que os discípulos, quando Jesus mandava os discípulos pregar, eles falavam para não entrar nem na aldeia de samaritanos, mas ir pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está entendendo? O Evangelho, a graça de Deus foi estendida para nós, que somos gentios, por Jesus Cristo, quando ele cumpriu a lei e estendeu esta graça, este benefício a outros que não faziam parte da nação de Israel. E isso as religiões não compreendem. Por isso que lançam condenação sobre as pessoas. Então o que Paulo diz aqui? Eu sou como vocês. Eu não sou melhor do que vocês, nem vocês melhor que eu. Somos todos filhos de Deus se estivermos em Cristo. Porque em Cristo não tem ninguém maior do que o outro. Quando eu recebo um título de pastor, quando eu tenho um dom de Deus, de mestre, de profeta, de alguma coisa, eu tenho para servir o corpo, não é para falar que eu sou melhor do que os outros, não. Ao contrário, eu vim para servir. Jesus lavou os pés dos discípulos porque ele veio para servir. Entendeu? Jesus veio para servir. Ali estava mostrando que é para servir. Mas a religião mostra, o homem quer mostrar que ele que tem que ser servido porque ele tem um título. Porque eu tenho um título de pastor, então os outros têm que me servir. Eles têm que me servir, eles têm que fazer o que eu estou mandando. Ainda que essas pessoas não tenham conhecimento, elas querem impor às pessoas, fazer o que elas estão mandando, e a palavra de Deus diz que um cego guiando outro cego vão cair os dois no buraco. Então, se eu não tenho conhecimento pleno da palavra de Deus, na qual eu vivo hoje, eu não devo falar nada. Porque a palavra de Deus diz, não sejais muitos mestres, porque recebereis maior juízo. Aí aqui no 13 diz, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Quer dizer, o apóstolo Paulo falou, como vocês têm as suas fraquezas, eu também tenho. Como você fica doente, eu também fico. Como você tem os seus problemas, as suas iras, as suas irritações, eu também tenho. Eu sou igualzinho a você, tem diferença nenhuma. Eu só recebi um ministério diferente, recebi de Deus uma iluminação diferente para ensinar outros. E não me rejeitastes, nem desprezastes isto, que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho que, se possíveis for, arrancarias os olhos e vos mudarias. Quer dizer, aqui parece que Paulo, quando foi pregar aos Gálatas, ele estava com a enfermidade nos olhos. Não é explícito isso, mas nos parece isso. Mas mesmo quando ele foi pregar, os Gálatas receberam ele, ainda que ele era um homem cheio da presença de Deus e orava, e as pessoas eram curadas,
Ninguém foi condenado. Por que ele ora e os outros é curado e agora ele está com a enfermidade nos olhos? Não, receberam ele como ministro de Deus, como o próprio Jesus, é o que ele diz aqui. E ele sofreu uma tentação na sua carne, quer dizer, um período e uma provação ali para ele daquela enfermidade, né, que poderia estar ocorrendo ali nos olhos dele, é o que parece. Mas se não for também essa enfermidade nos olhos, alguma coisa era, né? Porque ele estava sofrendo um problema ali comum a todos os seres humanos. E isso que ele está falando para as pessoas. Porque o religioso quer posar de que ele é santão, de que ele pode isso, porque acontece coisas com os outros e não acontece com ele. Mentira. Tá? Mentira. Acontece com todo mundo. Eliseu, outro dia eu estava pregando numa igreja e até falei a respeito disso. O Eliseu, Deus ressuscitou até mortos através dele. Eliseu tinha uma unção poderosa mesmo. O dobro da unção de Elias. E ele morreu e o quê? De doença. Adoeceu Eliseu e morreu. E sabe o que é engraçado? Aonde foi jogado o corpo de Eliseu, depois jogaram um sujeito lá morto, e o sujeito bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Então tudo é pela vontade de Deus. Não adianta ninguém querer dar uma de santarrão, de bonzão, não, porque isso aí não existe, não. Isso aí é mentira, tá? Então você precisa examinar as Escrituras segundo a graça de Deus. Primeiro você tem que ter esse entendimento que nós estamos trazendo para você, da graça de Deus, como você deve viver, para depois você saber que você não precisa de tutores, você não precisa de ninguém mandando na sua vida, você é livre, e você é livre dos homens, da religião, e é livre também do pecado, do erro. Você é livre, esta é a liberdade que Cristo nos libertou. Aí ele diz, fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? 16. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por ele. Ele está falando o seguinte, aquela conversa que veio para vocês, que você tem que se circuncidar, que você tem isso, que você tem aquilo, esses caras que vieram trazer isso lá, os da lei, que está lá no capítulo 2, que chegaram lá falando que só poderiam ser salvos se circuncidassem, se guardasse preceito de lei, o apóstolo Paulo está falando aqui. E agora eu estou tendo que exortar vocês de novo, que vocês não é para voltar para essas coisas pobres aí, na qual querem vos escravizar, faça isso, guarda dias, guarda isso. Não, você vive agora é pela fé em Jesus Cristo. Jesus é suficiente, precisa de mais papagaiada nenhuma. Essa papagaiada ficou lá para trás. E esses que estavam trazendo que eram judeus, e eles estavam num evangelho que estava transicionando entre o evangelho da lei, entre a lei para a graça. Entendeu? Entre o evangelho que Jesus pregou, que era o evangelho do reino. Jesus pregou o evangelho do reino. Que reino? O que Jesus veio trazer, mostrar para eles o reino de Deus, o reino invisível, o reino espiritual. Quando eles, até hoje, ainda aguardam o reino material. Até hoje eles aguardam que virá o Messias, e esse Messias vai fazer Israel ser maior do que todo mundo, e eles vão governar o mundo inteiro. Até hoje eles aguardam isso. Mas Jesus veio pregar o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de nós. Quando o reino de Deus entra dentro de nós, que é o Espírito Santo, quando o reino de Deus entra dentro, que é a graça de Deus, então nós somos livres, porque esse reino é o reino da liberdade. Mas não é liberdade para pecar, é liberdade do pecado. Não é liberdade, não é para viver escravo de homem, nem de religião, nem de nada. Nós somos livres em Cristo Jesus. Então ele falou, eles vieram aqui trazer essa conversa
para que vocês tivessem zelo por eles, não, porque os Gálatas tinham zelo por Paulo, porque receberam a palavra da graça de Deus, mas eles vieram lá, não, o Paulo está pregando, esse negócio aqui que Paulo está pregando, não está muito certo não. Ele está pregando justificação por Jesus, isso aí não está certo não. Tem que fazer um negocinho aí, tem que se circuncidar, tem que guardar dia, tem que guardar sábado, tem que guardar ano, tem que guardar alguma coisa. Se você não fizer alguma coisa, o sacrifício de Jesus não foi perfeito não. Ele só foi 50%, os outros 50% você tem que fazer. Já vi diversas religiões pregarem isso para as pessoas, que você tem que fazer a sua parte para ser salvo, para herdar o reino de Deus, para agradar a Deus. Agrada-se a Deus pura e simplesmente crendo no Senhor Jesus. Aí ele diz aqui no 18, é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Quer dizer, quando eu for viajar para outro lugar, quando eu for pregar o evangelho, você tem que permanecer na graça, no evangelho da graça de Deus, que eu estou pregando para vocês. Não, eu tenho que estar aqui presente para estar exortando a vocês todas as vezes de não deixar a graça de Deus para seguir outro evangelho. Meus filhinhos, por quem de novo sinta as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Porque no dia que Cristo é formado em você, não há ninguém que te leve de volta para a lei. Não há. Porque Cristo já foi formado em você. Mas enquanto Cristo está sendo formado, é o perigo. Porque vem esses trazendo essas coisas passadas e colocando na cabeça das pessoas aquela condenação. E a pessoa vive com medo, vive atemorizada. Entendeu? Então, você e eu temos que permanecer firmes na fé em Jesus, na graça do Senhor Jesus. E não deixar que ninguém nos mova dessa verdade. Aí no 20 diz, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Quer dizer, Paulo aqui estava falando, ele não estava lá presente ali, mas ele soube o que estava acontecendo, que alguns estavam se desviando, querendo voltar para o evangelho da circuncisão. Sendo gentios, querendo viver como judeus. Aí o apóstolo Paulo falou lá para Pedro. Falou para Pedro, olha só o que ele falou para Pedro, lá no capítulo 2. Que começaram lá. E os judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quer dizer, até Barnabé, que era um dos líderes ali com Paulo, deixou levar pela conversa fiada lá dos da lei. Aí Paulo diz, mas quando vi, no capítulo 2 de Gálatas, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios, então como, e não como judeu, por que obriga os judeus a viverem como, os gentios a viverem como judeus? Quer dizer, por que tu está falando que as pessoas estão erradas, eu estou fazendo erro aí? Porque antes de Tiago chegar, ele sentava na mesa com os gentios. Aí quando os de Tiago chegou, ele ficou com medo dos caras e levantou e começou a julgar os gentios. Que tem que se circuncidar, que não era bem assim, que não era bem assado. Aí está falando, que conversa é essa, rapaz? Você agora há pouco, você estava procedendo aqui de uma maneira, agora está procedendo de outra, então você quer levar o gentio a viver como judeu, circuncidar, guardar regras, guardar dia, mês e ano, e você no farisaísmo aí, ó. Agora há pouco você era uma coisa, agora você é outra. Agora chegou os de Tiago aí, tu tá com medo? Por que você não continua sentado aqui e fala, não, ó, o negócio é esse aqui, é justificado, é pela fé, não tem nada de justificação que eu não posso aqui sentar com... Isso aí já era, isso é passado. Por que não falou isso? Falta de coragem, frouxo. E hoje,
Quando nós recebemos a graça de Deus, quando nós pregamos a graça, nós somos questionados, meu. Nós somos muitas vezes injuriados por causa disso, porque Deus não chamou frouxo. Deus não chama frouxo para pregar a sua graça, porque a graça é antissistema. E os do sistema não têm visão espiritual, só têm visão carnal. Então eles pregam moralismo religioso e não o que é espiritual, porque eles não enxergam o espiritual, porque o véu está posto diante deles. Entre a graça de Deus, entre eles, e a graça de Deus, entre eles e a glória de Deus, tem posto um véu, que é a lei, que é as regras da religião e da lei mosaica. Então, nós hoje viemos aqui para dar uma acelerada nesse estudo, porque eu estou trazendo em pequenos tópicos, ou em pequenas partes, né? Mas agora nós vamos dar uma acelerada maior, porque eu estou postando uma vez por semana, então nós vamos dar uma acelerada maior aqui para concluir esse estudo e você mais e mais estar livre pela graça do Senhor Jesus. E aí você vai desfrutar dessa liberdade em Cristo, que é maravilhosa. Que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Deixa o seu like aí para ajudar, para que a plataforma possa também recomendar para outras pessoas. Obrigado, que Deus abençoe, continue abençoando a todos, em nome de Jesus.